Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos começar o nosso quadrinho pela moldura. Teremos uma camada de papelão paraná, uma camada de feltro e uma camada de tecido. Vamos começar aplicando a camada de feltro sobre o papelão e nesse processo eu vou utilizar a cola de silicone fria. Agora vamos preparar o tecido. Reparem que aqui eu utilizei o molde para fazer essa marcação interna. Eu deixei uma margem externa de 2 centímetros de tecido e na parte de dentro também. E aqui você risca utilizando a caneta fantasminha, pois caso fique qualquer marca de caneta aparente é só apagar com o calor do ferro. Nos cantinhos eu fiz uma marcação com a caneta e depois dei um pique com a tesoura. Reparem que esse pique não chega até o risco, isso é muito importante para que o acabamento fique bonito. Agora posicione a moldura com a parte do feltro virado para o tecido. Para colar o tecido no papelão eu vou utilizar a cola PVA branca extra. É uma cola de secagem mais rápida, mas se você preferir você pode utilizar a cola de silicone fria também. Então, você vai aplicar uma quantidade de cola nas bordas, vai passar o pincel para espalhar essa cola e vai puxar o tecido. Vá passando o dedo por cima para que esse tecido fique bem aderido na cola e no papelão e vá repetindo o processo em todos os lados. Antes de dobrar a parte externa, vamos fazer um pequeno corte, como eu vou mostrar aí no vídeo, nas pontinhas. Esse recorte vai ajudar na hora do acabamento. Feita essa parte, nós vamos repetir o processo de colagem que nós fizemos na parte interna. Nesse ponto, procure puxar bem o tecido para que ele fique bem esticadinho na parte da frente. Dê uma atenção especial aos cantinhos para garantir que eles fiquem bem colados. Com isso, finalizamos a parte da frente da moldura. Agora vamos para a base. A base ela vai ser composta por duas partes de papelão que nós vamos iniciar unindo com a cola de silicone fria, mas você pode usar também a cola PVA que vai funcionar super bem. Feito isso, nós vamos cobrir com uma camada de algum feltro claro. Aqui eu só não usei o amarelinho porque o meu acabou. E aqui para fazer a união do papelão com o feltro, é importante que vocês utilizem a cola de silicone fria, porque ela sim dá aderência no feltro. E agora nós vamos cobrir esse feltro com o nosso tecido estampado. Para isso eu também vou utilizar a cola de silicone fria, tá bom? Então você vai aplicar a cola principalmente nas bordas, depois você vai passar essa cola no centro do feltro. E aqui você pode utilizar um pedacinho de papelão como espátula e vai esticar bem essa cola até ela ficar bem espalhada. Feito isso, nós vamos aplicar o tecido. Então, posicione o seu tecido e vá esticando com a mão até não ficar nenhuma marquinha. Esse processo de esticar é bem importante para que o acabamento fique bonito.
Deixa essa cola secar um pouquinho e depois refile esse excesso de tecido que ficou para fora. Essa é a parte da frente da nossa base. Agora nós vamos cobrir a parte de trás, que é bem simples. Posicione o papelão sobre o avesso do tecido. Aqui eu também deixei uma margem de 2 centímetros. E nós vamos utilizar a cola PVA branca para fazer a união desses tecidos. Eu gosto muito dessa cola porque ela é uma cola bem forte. Aqui nas bordas eu não vou fazer aquele acabamento de cortar, né, as bordinhas, porque a estrutura aqui é mais grossa, então o acabamento pode não ficar tão bom, tá bom? Aqui o processo da colagem vai ser a mesma que nós já fizemos anteriormente, e aqui você vai dar uma atenção ainda mais especial nas bordinhas, tá bom? Só fiquem atentos a ela. Lembre de puxar bem o tecidinho para que ele fique bem esticadinho na parte de trás, tá bom, pessoal? Isso vai garantir um acabamento bem bonito para a peça de vocês. Como eu disse antes, deem aqui uma atenção especial ao cantinho da peça. Agora vamos fazer a união das duas partes. Então aqui eu vou utilizar a cola PVA branca mais uma vez, tem que ser a extra, tá bom? Se você for utilizá-la nesse processo, porque a extra é uma cola bem forte e ela garante que essas duas peças vão ficar coladas. Se você preferir, a cola de silicone fria também funciona, mas eu ainda indico que vocês utilizem a cola PVA branca, tá bom? Então aqui eu apliquei uma quantidade generosa e vou espalhar bem com o pincel para garantir que essa cola ela seja aplicada em todos os pedacinhos da nossa moldura. E agora nós vamos colar sobre a nossa base. Reparem que essa moldura ela vai esconder certinho aquela dobrinha que nós fizemos para dentro ali da base. E aqui para fixar as duas peças eu vou utilizar a fita crepe. Ela é ótima nesse processo de ajudar na secagem de cola. Passe a fita em toda a volta da moldura, inclusive na parte de dentro você também pode aplicar. Enquanto a moldura seca, vamos fazer agora a nossa bonequinha. Aqui eu estou utilizando um tecidinho tricoline para fazer o vestido. Então você vai aplicar a cola de silicone fria, primeiro na parte de cima, na bordinha, e vai fixar no corpinho. Agora nós vamos aplicar a cola no corpinho, uma quantidadezinha generosa, sem esparramar para as bordas, tá bom, pessoal? E nós vamos espalhar com um pedacinho de papelão ou de papel, não tem problema. Reparem que na borda eu não coloquei a cola para não atrapalhar a costura. Em seguida, posicione o tecido no lugar e vá espalhando bem essa colinha com o dedo. Esse é um processinho de dublagem com a cola de silicone, tá bom? Você poderia utilizar aqui o termocolante. Para o enchimento eu vou utilizar a manta R1, mas você poderia utilizar a manta R2 sem problema. Aplique um pouquinho de cola de silicone na parte de trás do corpinho e posicione na manta. E repita o processo com a parte de trás também. Faça o mesmo processo com os bracinhos. Recorte o excesso de manta. Então, depois de recortar a manta, nós vamos unir as partes das peças e vamos fazer o ponto caseado em volta. Todos os pontos que eu utilizo aqui nesse vídeo eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom?
Prontinho. Eu vou deixar uma dica para o tecido não desfiar na hora do recorte da costura. Utiliza termolina leitosa e risco com a caneta fantasminha. Se riscar com a caneta comum, retire todo o excesso de tinta no recorte para não manchar com a cola de silicone fria. A caneta fantasminha ela apaga com o calor da pistola de cola quente ou do ferro, então não tem esse problema. Depois de riscar o tecido, você vai vir com um pincel, vai molhar na termolina e vai passar em volta de todo o risco. Quando a termolina secar, é só recortar o molde normalmente, que ele não vai desfiar nem na hora do recorte nem na hora da costura. Vamos começar a confecção da cabeça colando a franjinha. Aqui eu vou utilizar a cola de silicone fria só ali nas pontinhas da franjinha. Não precisa se preocupar em deixar tudo colado, que o charme dessa franjinha é que ela fique um pouquinho solta mesmo. Agora nós vamos fazer aqui a marcação da boquinha. Então dobre a peça ao meio, ache o centro e eu vou utilizar um botão para fazer a marcação dessa boquinha. Para fazer o bordado da boquinha, utilize o ponto atrás, que eu também já ensinei aqui no canal. Agora nós vamos repetir o mesmo processo da manta que nós fizemos anteriormente, tanto na cabeça quanto no cabelinho. Aqui eu marquei aonde eu queria a posição dos olhinhos com a caneta fantasminha e agora eu vou fazer a profundidade. Aqui eu vou utilizar a meia pérola preta, mas você pode usar uma pérola também, aí você iria costurar. E aqui eu vou colar, utilizando essa cola T6000, que é uma cola muito boa para esse tipo de peça. Prontinho. Essa profundidade ela dá todo um charmezinho na peça. E aqui eu não mostrei antes, mas eu aproveitei o ponto caseado para poder aplicar esse brinquinho da boneca, tá bom? E agora eu vou fazer o bordadinho simples de cílios e sobrancelhas. Agora vamos fazer a bochechinha. Aqui eu vou utilizar a tinta de tecido rosa chá, um pincel de cerdas macias e aqui eu estou utilizando um pedacinho de manta, mas pode ser um pedacinho de papel toalha, é até melhor. Então você vai molhando o pincel, vai tirando o excesso no papel ali ou na manta e vai dando batidinhas circulares no local da bochecha. E eu vou fazer pontinhos de luz nessas bochechinhas, eu gosto muito desse detalhe, mas é opcional. Então aqui eu estou utilizando a tinta de tecido branca. Espere a tinta do roxinho secar e vamos começar a montagem. Comece colando a cabeça no corpinho, aplicando a cola diretamente no pescoço. E pressione bem a cabeça contra o pescocinho até essa cola secar totalmente. Em seguida, cole os bracinhos, encontre a posição desejada, aplique um pouquinho de cola no braço e posicione no corpinho. Vá aplicando a cola quente aos pouquinhos até que o bracinho fique na posição desejada. Agora vamos colar o cabelinho, aplique a cola no corpinho para não correr o risco dessa cola vazar e posicione o cabelinho no lugar. E por último, cole a tiara.
pontinho. Reserve essa peça. Agora vamos para a plaquinha. Recorte o molde uma vez no feltro e separe umas 2 cores de destaque. Eu imprimi a frase desejada no papel comum. O nome da fonte que eu estou usando é Lovely Valentine. Eu vou deixar o nome dela aqui na descrição. E aí eu vou utilizar um papel seda e copiar essa frase. Antes de fazer o bordado, vamos fixar a plaquinha em um dos feltros que tem a cor de destaque. Aplique a cola somente nas bordas. Agora posicione o papel seda sobre a plaquinha e alfinete. Para o bordado eu vou utilizar linha de costura comum e vou fazer o bordadinho utilizando o ponto atrás. Como eu já disse aqui, eu já ensinei esses pontinhos aqui no canal e vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Quanto menor for o pontinho, mais bonito vai ficar o seu bordado. Agora nós vamos remover o papel seda. E com a ajuda da agulha, você vai retirando esses pedacinhos pequenos que ficaram no meio das palavras. Aqui você vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas vale a pena. Para dar mais um charme na plaquinha, eu vou costurar 2 botõezinhos. E agora eu vou refilar um pouco do feltro que ficou na parte de trás, deixando uma bordinha. E vou fazer isso mais uma vez, utilizando agora o feltro marrom como cor de destaque. Com isso, finalizamos a plaquinha. Para decorar o quadrinho, eu vou utilizar girassóis. Eu já ensinei a fazer esse girassol aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ou então vou tentar deixar o card aqui, tá bom? Eu vou só mostrar um detalhe que eu fiz diferente nele aqui, utilizando arame para artesanato. Então é bem simples, você vai enrolar esse arame em uma caneta. Vai colar a pontinha na parte de trás do girassol. Vamos dar acabamento com a sépola. Agora vamos montar o nosso quadrinho. Aqui eu já retirei toda a fita crepe e vamos começar posicionando a bonequinha. Aplique a cola quente na parte de trás e posicione no quadrinho. Pressione bem até a cola secar. A plaquinha ela pode ficar em várias posições, aí você é quem vai decidir. Aqui eu resolvi colocar ela no centro mesmo. E agora eu vou colar os girassóis. E assim finalizamos o nosso quadrinho. Aqui, ao invés de girassóis, você pode utilizar botões decorativos, o que você preferir. E eu não vou utilizar a argolinha para pendurar esse quadro, eu optei por utilizar a fita dupla face. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!